E aí, tudo bem com você? Na última aula tratamos a excelência. O objetivo inicial foi apresentar definições e suas 3 regras. Abordamos inclusive os 5 passos que nos levam para mais perto da excelência e por que devemos tê-la sempre em mente. Nessa quarta e última aula, fecharemos o livro apresentando o terceiro tema, o propósito. Entre os assuntos, falaremos sobre a importância das palavras e como elas podem servir de combustível para esse elemento. Outro ponto é, quais estratégias significativas podem nos levar a uma maior produtividade? Vamos começar? Conforme o próprio autor define, o propósito é o terceiro ponto de apoio para o equilíbrio dos outros 2, a autonomia e a excelência. As pessoas que conquistam sua autonomia geralmente caminham em direção à excelência. Um indivíduo em busca de um propósito tende a ter ainda mais êxito. A motivação 3.0 foi criada para maximizar o propósito. Ou seja, o terceiro elemento do qual estamos falando é um motivador. Ele aguça o indivíduo para uma causa maior, despertando capacidades criativas e intelectuais. Por falar nisso, é o propósito que tem o poder de expandir a produtividade e aumentar a satisfação do indivíduo quando ele almeja sucesso. O livro mostra que, atualmente, o novo capitalismo quer que as empresas tenham, além de produtos de qualidade, um propósito cada vez maior. E é justamente durante a caminhada para o propósito que a pessoa descobre o seu próprio lugar no mundo. Passo a passo, ela vai se encontrando com seus anseios e descobrindo aptidões antes escondidas. Na trajetória rumo aos objetivos, muitos constroem coisas grandiosas, criando algo que realmente possa mudar o mundo. Dessa forma, fica fácil afirmar então que o propósito nada mais é do que uma energia de ativação para viver. Resumindo, leva a pessoa a pensar como ela figura em suas atividades, ou seja, como faz a diferença. É um catalisador emocional. É preciso escolher as palavras certas. Mas como assim? O que isso tem a ver com propósito e motivação? Antigamente, os administradores não poupavam esforços em palestras motivacionais. Palavras comumente usadas incluíam eficiência, vantagem, valor, superioridade, foco e diferenciação. Não que elas tenham caído em desuso, mas o mundo passou a pedir um tom mais humano nas relações. Algo que realmente motive o indivíduo em direção à maximização do propósito, que vai além do lucro. A saber, o lucro não deixa de ser o ponto central, mas acabou perdendo o protagonismo absoluto. Hoje em dia, é necessário contribuir para um mundo cada vez melhor. No atual contexto econômico, empresas estão despertando para uma nova modalidade de comportamento, praticamente uma nova conduta. Em suma, estão usando, entre outras ferramentas, palavras mais humanas, a exemplo de honra, verdade, amor, justiça e beleza. Parafraseando o autor, humanize o que as pessoas dizem e você poderá humanizar também o que fazem. Mesmo com um certo avanço, ainda existem muitas empresas que utilizam políticas para implementar metas e serviços com foco num objetivo, o sucesso financeiro. Esse sucesso é correspondente ao lucro pelo lucro, ainda que os líderes estejam empenhados em dedicar tempo e esforço para elaborar diretrizes de ética corporativa. Essa prática está atrelada à motivação 2.0 e os seus comportamentos extrínsecos, ou seja, a todo instante propostas de recompensa ou ameaças. Um exemplo que mostra exatamente o que estamos falando é o da Clínica Mayo, citada no livro pelo autor. Em princípio, a clínica seguia conceitos limitados de gerenciamento, visando apenas os resultados. Quanto mais pacientes, melhor. A rotina era totalmente maçante, com uma alta carga de cobrança e responsabilidade sobre os profissionais de saúde. Mas vamos falar especificamente dos médicos. Havia uma multidão de doutores sobrecarregados fisicamente e emocionalmente. A rotina que visa apenas o lucro fez com que os médicos sentissem a forte pressão e o esgotamento. No entanto, como para tudo há uma solução, pesquisas de campo indicaram que deixar os profissionais da saúde dedicarem um dia da semana a serviço do propósito, com trabalhos mais significativos, pode reduzir o cansaço físico e emocional. E assim foi feito na Clínica Mayo, primeiramente em caráter experimental. Alguns médicos se submeteram a trabalhos comunitários, o que reduziu o esgotamento, pois trabalhavam pelo prazer de fazer. Esses doutores adeptos dos trabalhos significativos ganharam qualidade de vida e a Clínica Mayo, produtividade. Inclusive, essa ideia de dedicação autônoma é uma sugestão para qualquer indivíduo que possa reservar 20% do seu tempo, por exemplo, para um grande propósito, um bem maior, é gratificante e vale a pena. Para entender melhor o papel do propósito em nossas carreiras, pesquisadores dos Estados Unidos estudaram o comportamento e as aspirações de alguns alunos universitários na fase de conclusão da graduação. Alguns estudantes demonstraram ter aspirações extrínsecas para o futuro, que significa enriquecer ou adquirir fama, por exemplo. Esses objetivos foram denominados metas de lucro. Já o outro grupo tinha aspirações intrínsecas, ou seja,
ajudar o próximo a melhorar de vida, evoluir, aprender, adquirir experiências, etc. Essas aspirações foram chamadas de metas de propósito. 2 anos depois, uma segunda etapa do projeto investigou o resultado que cada aluno havia alcançado nesse período. As pessoas cujas metas eram de propósito mostraram estar bem perto do objetivo e ainda relataram altos níveis de satisfação, positividade e autoestima. Além disso, a sensação de bem-estar era maior do que quando estavam na faculdade, inclusive com baixos níveis de ansiedade e depressão. Isso porque elas fixaram metas significativas para si. Esses resultados, porém, não foram os mesmos para os alunos em que os planos eram fundamentados nas metas de lucro. Eles mostraram que, mesmo atingindo os objetivos relacionados ao dinheiro e toda a riqueza visada, a baixa autoestima, a ansiedade e a depressão também faziam parte do contexto. O sentimento de positividade não era maior do que quando estavam estudando. Em suma, o sucesso financeiro não trouxe felicidade, pois não havia um significado maior para além dos bens materiais. Para o autor, isso prova que o que queremos nem sempre é o que precisamos. E então, se sentiu atraído pela Motivação 3.0 e suas aspirações intrínsecas? Vamos relembrar! Na primeira aula, conhecemos o conceito de Motivação 3.0 e como ele se encaixa perfeitamente na economia atual e no estilo de vida das novas gerações. Aprendemos como ela é a nova regra e não uma exceção. Na segunda aula, vimos o primeiro elemento da Motivação 3.0, a autonomia. Aprendemos como ela pode contribuir para que o indivíduo deixe de se motivar apenas pelas recompensas e ameaças e passe a se preocupar mais com a satisfação inerente à própria atividade. Na terceira aula, o foco foi a excelência e os caminhos para se chegar até ela. Para isso, passamos pelas suas 3 regras e conhecemos os 5 passos que podem nos levar até ela. Nesta quarta e última aula, apresentamos o propósito como o terceiro elemento e ponto de equilíbrio para alcançar a autonomia e a excelência. Como base, ressaltamos a importância das palavras corretas, da política centrada no propósito e como chegar a níveis maiores de satisfação, tendo em mente algo realmente significativo. Esperamos que tenha gostado! Encerramos mais um sucesso da Biblioteca Stone Co. Até o próximo livro!